gostaria de compartilhar um pensamento da palavra de Deus com a amada igreja. Texto muito conhecido aqui da amada igreja, se encontra aí no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do verso 1. João 3, vamos ler a partir do primeiro versículo. Diz assim o texto sagrado: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração, mas Pai, agradeço por esse texto, por essa porção gloriosa da Tua santa palavra. Pai, eu me coloco na dependência do Senhor nesse momento, para que eu possa compartilhar aqui da Tua santa palavra. Obrigado pela revelação desse texto. Fala conosco, gera fé nos nossos corações. Fala de acordo com a necessidade da Tua amada igreja, mas aquilo que é do Teu coração para a Tua igreja. Eu peço nesse momento que o Senhor envie anjos ministradores aqui, Senhor, tocando, curando, ministrando cada vida, cercando essa quadra, essa igreja com labaredas de fogo, enviando Teus anjos aqui, abençoando o Teu povo, em nome de Jesus, amém, amém. Amados, um texto bem conhecido da amada igreja, um texto que fala ali sobre o novo nascimento. Quero colocar como tema o novo nascimento em Cristo Jesus. Nós, quando aceitamos Jesus como Salvador das nossas vidas, recebemos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós tivemos um novo nascimento em Cristo Jesus. Essa passagem aqui fala de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem, ele era uma autoridade, um dos principais ali dos judeus, um homem com uma autoridade muito grande. E diz o texto que esse homem foi ter com Jesus de noite, meio ali na calada da noite, meio como ele era ali um dos principais dos judeus, e ele foi meio escondido, meio ali à noite, e começa a ter uma conversa com Jesus, e fala com ele: olha, Rabi, que significa mestre. Então ele já reconhece Jesus como mestre. Sabemos que és mestre vindo de Deus, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com eles. Então esse homem, ele sendo uma autoridade, sendo ali um judeu, sendo dos principais dos judeus, um homem uma autoridade, com uma posição ali, e ele chega e fala: olha, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus fala para ele, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ali agora Nicodemos, ele escuta aquele nascer de novo. Ele é um homem culto, um homem inteligente, letrado, nascer de novo. E ele fala: mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ele não entendeu o que Jesus disse. Jesus sempre falava, em determinadas situações, falava por parábolas. E em algumas situações ali, o Espírito Santo ali, usando a vida de Jesus poderosamente, um conhecimento, um poder do Espírito Santo, um poder delegado pelo Pai na vida dele, falando com toda a autoridade, uma sabedoria. Aquilo surpreendeu Nicodemos. Como pode?
E diz Jesus ali, responde para ele: em verdade eu te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E ele começa ali a ter um diálogo ali. Eu imagino a cena, Jesus ali, até tem um vídeo, eu vi um vídeo sobre isso. Chega ali um local, uma varanda, ali à noite, Nicodemos chega, encontra Jesus, e Jesus ali amoroso, sempre carinhoso, sempre atencioso, começa ali a conversar com esse homem, um diálogo, uma conversa, privilégio que esse homem teve ali, estar ali conversando com Jesus. Como pode ser isso? Aí Jesus olha para Nicodemos e fala: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. Você é mestre, você é um doutor, você é um homem conhecedor da palavra de Deus, você não entende essas coisas, Aí Jesus começa a falar: em verdade te digo que nós dizemos o que não sabemos, e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Por quê? Porque os judeus não aceitavam, era uma loucura para eles, a pregação do Evangelho, porque eles estavam esperando ali um Salvador que viria, iria transformar, ia ser um político, alguém que ia. Agora chega Jesus pregando o amor, pregando a vida eterna. Então agora ele começa a conversar ali, tem um diálogo extenso ali, e esse diálogo ele começa aqui, esse capítulo 3 de João, começa no verso 1, e esse diálogo vai até ali o versículo 21, você que já leu esse texto, é um diálogo entre Jesus e Nicodemos. E nesse texto ali, Jesus fala no capítulo 17, no verso 17, ele fala: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E ele começa a falar, começa a discorrer sobre isso. E nós sabemos ali, irmãos, que Jesus, no ministério dele aqui na terra, ele realizou milagres extraordinários. Aonde ele estava, ele atraía multidões. Muitos iam ter com Jesus ali, pedir um conselho, ouvir da sua sabedoria. Em várias passagens aqui no Evangelho, você vê pessoas indo até Jesus para ter uma conversa, para ter um conselho, fazer um atendimento pastoral, ouvir uma palavra. Todos queriam estar ali conversando, queriam tocar nele, ao menos estar na companhia de Jesus, um pouco que fosse. Por exemplo, se tem um exemplo naquela parábola do jovem rico, quando esse jovem ele chega até Jesus perguntando: olha, Jesus, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele teve uma conversa ali com Jesus, um rapaz muito rico, tinha muitos bens. Isso está lá em Mateus 19:6, diz assim: eis que se aproximou dele, de Jesus, ele disse: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se é que queres entrar na vida eterna, na vida, guarda os mandamentos. Aí esse jovem rico foi até Jesus, um diálogo, e Jesus sempre dialogando, sempre conversando com as pessoas. Uma certa feita, Jesus estava ali junto a um poço, onde ele estava com sede e foi tirar água, e chega uma mulher samaritana ali, começa para tirar água, e ele começa ali a conversar com essa mulher, falando do reino de Deus. Aí os discípulos olharam, e as pessoas olharam e acharam estranho aquilo, Jesus, porque a mulher, naquela época, a mulher já era considerada um nível abaixo da sociedade, tinha uma separação, a mulher não tinha acesso, como os homens tinham, a conversa, era discriminada, e Jesus conversando, quanto mais uma mulher samaritana, que era inimiga do povo de Deus, o povo de Samaria, povo inimigo do povo de Deus ali. E ali agora essa mulher samaritana, ela, em João 4,9, ela diz assim: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Então você vê Jesus conversando com uma mulher samaritana. Numa outra ocasião você vê aquele centurião romano,
Mateus 8:5, diz que Jesus chegou a Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, e diz que chegou até ele um centurião, dizendo ali: olha, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. E Jesus respondeu: eu irei e vou curá-lo. Então você vê Jesus se relacionando-se com pessoas, conversando, batendo um papo, né? E Nicodemos era um desses homens, né? Nessa passagem que nós vemos um homem chamado Nicodemos, né? É um homem, ele era um dos principais dos judeus, um homem membro do Sinédrio, né? O Sinédrio, ali a cúpula dos judeus, né? Era um dos principais judeus, ele é membro, mestre da lei, né? Aí ele procura Jesus para um diálogo, na calada da noite, né? Então, ele chega e conversa, e você vê que no Evangelho de João, você vê que Nicodemos, ele sendo judeu, ele se mostra favorável a Jesus, né? Ele chega, ele aparece, se você for ler, se você ler ali o livro de João inteiro, ele aparece ali 3 vezes nesse Evangelho, né? Na primeira visita, ele visita Jesus de noite, para ouvir os seus ensinamentos, que é esse capítulo que nós lemos aí, João 3. Ali na festa dos tabernáculos, também ali Nicodemos procura Jesus, onde Jesus estava ali próximo ali a ser crucificado, né? E na terceira vez, quando após Jesus ser crucificado, diz o texto ali que ele ajuda José de Arimateia ali na preparação do cadáver de Jesus, ali para o enterro, quando Jesus tinha morrido naquela cruz, né? Então você vê um homem fazendo um debate ali com Jesus, uma conversa, né? E nessa conversa ali, veio ali o termo nascer de novo, né? E ali também, nesse mesmo versículo, você vê o texto ali: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Tudo isso no Evangelho de João. Ali resume o quê? Resume o reino de Deus, né? Aquilo que Jesus fez, não é? Um novo nascimento em Cristo Jesus, quando Jesus entregou a vida dele na cruz, morreu, ressuscitou, e agora nós aceitando Jesus como Salvador, nós recebemos a vida eterna. Amados, quero colocar 3 pensamentos referente a esse texto, referente a essa passagem, algo simples que Deus assentou no meu coração. Eu estava lendo a Bíblia essa semana, buscando uma palavra, o pastor tinha pedido para dar uma palavra, e eu comecei a orar, comecei a ler uns textos. Deus trouxe muito forte no coração um novo nascimento, né? O primeiro pensamento que é necessário nascer de novo, nós precisamos nascer de novo, né? Jesus diz para Nicodemos: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Aí Nicodemos olha: mas como isso é possível? Irmãos, para viver uma vida plena em Jesus, nós precisamos nascer de novo, né? O que é nascer de novo? Deixar a velha natureza, né? Aquilo que não agrada a Deus. Quando eu aceito Jesus como Salvador da minha vida, né? Quando eu recebo Jesus, o Espírito Santo de Deus vem sobre a minha vida. Agora eu nasci de novo, ou seja, eu tenho uma nova vida em Cristo. Aquilo que eu fazia antes, eu não faço mais. Aquilo que eu pensava antes, que estava certo, né? Agora eu tive uma metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente, né? Agora eu não penso assim, mas eu penso como Cristo pensa, né? Então eu preciso o quê? Morrer para esse mundo, deixar as coisas velhas para trás, né? Receber de Jesus, descer a água do batismo e se tornar uma nova criatura. Foi ali a dúvida de Nicodemos: como pode alguém voltar, um velho, porque Nicodemos já era idoso, um velho, né? Um idoso, já voltar no ventre da minha mãe, nascer de novo, não entendeu nada. Como pode? Porventura pode tornar a entrar no ventre da mãe e nascer, né? Sabe por quê, querido? O homem natural, ou seja, o homem sem Jesus, ele não entende as coisas de Deus, não entende, não entra na cabeça. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, né? Ele não é guiado por ele, só entende as coisas de Deus
aquele que tem o Espírito Santo habitando dentro dele, ou seja, que tem Jesus como Salvador. Porque quando eu recebo Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem habitar em mim, e agora eu tenho entendimento das coisas de Deus. Agora eu sou guiado, não pelas circunstâncias, eu não sou guiado pela minha carne, pelas minhas atitudes, mas eu sou guiado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus que está habitando em mim. Mas Nicodemos não entendia o que Jesus queria dizer. Apesar de ele ser um mestre em Israel, não compreendia as coisas espirituais. Assim querido, muitas vezes o homem tem ali a religião, tem o conhecimento, tem isso, tal, mas não compreende as coisas de Deus. Escuta a palavra, parece que aquilo não muda, não causa uma mudança, não causa uma transformação. Por isso que Satanás, ele quer tirar o foco da palavra. O pastor sempre está falando aqui, que na hora que você está ouvindo a palavra, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e quanto mais eu conheço da palavra de Deus, mais eu vou crescer, mais eu vou vencer o inimigo, mais eu vou galgar, eu vou subir. Mas o diabo não quer essas coisas, Então ele faz o quê? Na hora da pregação, na hora da palavra, a pessoa se distrai, o inimigo parece que ele quer roubar a palavra dos nossos corações. Irmão, nós temos sido ensinados aqui, culto após culto, palavras, ministrações poderosas. Se nós praticarmos tudo aquilo que nós temos ouvido aqui, domingo após domingo, sexta-feira, os cultos aqui, não tem como dar errado. Por quê? Porque é o Espírito Santo nos dando as direções. Nicodemos aqui, ele representa o homem religioso, o cara que conhece a Deus apenas na superficialidade, na letra, no intelecto. Ele sabe tudo, sabe os versículos de cor. Por quê? Porque os fariseus, os escribas eram aquele pessoal que eles escreviam. Naquela época não tinha computador, não tinha máquina de escrever, não tinha nada. Então, ali os Pentateucos, os livros, a Bíblia da época era toda escrita em pergaminhos. Então, de tanto eles escreverem, de tanto eles redigirem, ali eles sabiam de cor aquela palavra, mas eles conheciam a letra, mas não conheciam o poder de Deus. Aquilo era superficial, era no intelecto. Assim como muitos, querido, que conhecem tanto de teologia, mas não crê em milagres, não tem intimidade com Deus, acha que os sinais, maravilhas que Deus fazia naquela época era apenas para aquela época. Se torna um religioso, conhecedor, 4, 5, 6 anos de curso, teologia, isso, tal. Conheço pessoas assim, se enchendo do conhecimento, tanta coisa, e hoje estão longe do caminho do Senhor. Pastorearam igreja, e hoje estão longe do caminho do Senhor. Por quê? Não receberam Jesus no Espírito, não tiveram uma mudança de vida, uma mudança de mente, metanoia. Irmãos, muitas vezes as pessoas acham que aquilo não é possível essas coisas acontecerem. Você ouve aqui os testemunhos, o pastor conta aqui, mas será que é possível isso acontecer? Eu vou orar por essa pessoa, mas será que vai acontecer? Vem a dúvida na nossa mente, porque afinal de contas, muitas vezes nós conhecemos a letra, mas parece que é tão difícil às vezes eu trazer à existência, eu crer nessas coisas. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos conhecendo Deus na superficialidade. Por isso nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus, buscar o relacionamento, a intimidade com Ele. Irmãos, tem Satanás, seus demônios, o Deus desse século, ele quer roubar. 2 Coríntios 4,13 é um texto que diz assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Muitas vezes você vê as pessoas, parece que está cego o entendimento. Você fala,
não ouve, parece que não entra. O que é o Deus desse século? O Deus com D maiúsculo, Satanás. Ele quer fazer com que o homem esqueça de Deus. Para quê? Para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, ou seja, para que o homem não creia. Não, eu não creio que essas coisas que acontecia lá no Evangelho acontece hoje. Eu não creio. Vive uma vida superficial, miserável. Eu estava certa feita conversando com uma pessoa, um senhor, um homem muito culto, muito educado, de uma certa denominação. Encontrei com ele certa vez. Ele falou: você é pastor, né? Sim. Aí ele conversando comigo, falou: estou com uma enfermidade, muito enfermo, estava passando por uma enfermidade. E eu falei para ele: olha, se seu irmão crê, eu vou orar para você e Deus vai te curar. Estava na rua ali conversando. E vou pôr o seu nome lá para nós estarmos orando na igreja. Ele falou: viu, mas não cite meu nome lá. Ore mesmo. Ore por mim, mas não fale no meu nome. Porque senão os irmãos lá do meu ministério, eles não aceitam. E eles vão me tirar de lá porque eles não aceitam. Percebe, querido? Lei. As pessoas vivem na lei, na superficialidade, sofrendo, morrendo, mas estão ali. Não, porque afinal de contas eu tenho uma posição, afinal de contas eu tenho um escalão aonde eu estou nesse ministério. O que vão dizer de mim? Eu falei: tudo bem, irmão, pode ficar tranquilo, nós vamos orar da mesma forma. Vamos estar orando, não se preocupe, não vamos citar o teu nome lá. Não, porque eu preciso mesmo de oração, mas se falar meu nome lá, tal. A pessoa, irmãos, Deus nos fez livres. Livres. Mas Satanás, o Deus, ele cega o entendimento das pessoas, ficam sofrendo. Não conhece o Deus verdadeiro, para que não resplandeça o Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Evangelho da glória de Cristo é a imagem de Deus. Esse Evangelho, o qual nós estamos pregando, estamos ouvindo constantemente aqui, culto após culto, esse Evangelho é a imagem de Deus, é a palavra de Deus, é o poder de Deus manifestado sobre as nossas vidas. Mas as pessoas não sabem disso. Não, o que vão falar de mim? O que vão dizer de mim? Nicodemos pensou isso aí. Não, eu vou lá de noite, afinal de contas, vai que alguém lá do Sinédrio me vê aqui, vai ficar mal para mim e tal. O Deus desse século, Satanás, cega o entendimento, para levar o homem a uma vida medíocre, preocupado consigo mesmo. Ele não percebe que sem Jesus, ele é pobre, miserável, nu. Como assim, irmão? Apocalipse 3,14, porquanto dizes, rico sou. Estava falando isso para a igreja de Laodiceia, uma igreja rica, uma igreja poderosa, tal. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um coitado. Coitado, pastor? Tem isso na Bíblia? Tem, está escrito aqui, ó. É um coitado, miserável, pobre, cego, nu. Esse é o homem sem Jesus. Não é nada. Não é nada. Palavra pesada, pastor, está aí na Bíblia? Sim, está aqui. Jesus respondeu para Nicodemos, falou para ele: olha, em verdade te digo, Nicodemos, que se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, quem nasce da carne, ele está no mundo, ele não conhece as coisas de Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. Por quê? Porque recebeu do Espírito Santo que habita dentro dele. Jesus estava falando aqui, do que aqui? Falando de um novo nascimento pelo batismo nas águas e no Espírito Santo. Presente de Deus para nós, para a igreja. O homem sem Jesus, querido, ele não discerne o reino espiritual, porque ele é nascido da carne. Ele é uma criatura. Mas pastor, todo mundo é filho de Deus. Não. Filho de Deus é aquele que recebe Jesus como Salvador e por adoção se torna filho.
Porque, querido, muitas vezes a pessoa vem para a igreja: pastor, qual que é o momento de batizar? Essa semana mesmo estava dando integração para os irmãos ali. Como é que batismo tal? Irmão, você recebe Jesus como Salvador, confessa Jesus e desce a água do batismo. O primeiro batismo que tem, você desce. Tá? E muitas vezes as pessoas não se dão conta do que significa o batismo. Né? Batismo nas águas, tem um curso de teologia que nós estamos fazendo aí, estava ministrando uma matéria sobre isso. Batismo nas águas, ele estabelece o quê? Uma aliança com Deus, né? E somos mergulhados na palavra. Ou seja, quando eu desço as águas do batismo, eu estabeleço uma aliança com Deus, e agora eu sou mergulhado no quê? Na palavra de Deus, eu estou inserido na palavra de Deus. Quando você desce a água do batismo, aquilo ali quer dizer o quê? Quer dizer o que? Você está estabelecendo uma aliança, um pacto com Deus, né? E aquele mergulho que você está dando, que significa o quê? Que você está mergulhando na palavra de Deus. Agora você está cheio da palavra de Deus. Você é nova criatura. E mais, o batismo simboliza o quê? A morte, né? Ela é instrumento de Deus para anular pactos. Tremendo isso, né, irmão? Ah, pastor, quando eu era aí do mundão, eu fiz um batismo lá na capoeira. Você fez um pacto, você fez uma aliança lá. Ah, fiz os batismos, mas foi só de brincadeira, aí, uns terreiros e tal. O que dá isso aí? Pacto, aliança. Isso é forte, querido. Por isso que precisa o quê? Descer a água do batismo, para anular pacto, aliança. Pastor, quer dizer que se eu não desci na água do batismo, eu não quebrei os pactos, aliança com o passado? Sim, é isso que a palavra de Deus diz. Batismo nas águas é a certidão de nascimento celestial, é o reconhecimento e autoridade como cidadão dos céus. Por isso que Jesus bateu tanto nisso aí. Olha, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Mas ali Nicodemos ficou ali boiando, né? 1 Coríntios 3:1 diz assim: e eu, irmãos, Paulo falando para a igreja de Corinto, eu, irmãos, viu, irmãos, vocês de Corinto, eu não pude falar para vocês como espirituais, mas como carnais, como criancinhas em Cristo, né? Paulo falando para eles: eu não pude falar das coisas espirituais para vocês, porque vocês não estão recebendo, né? Assim era Nicodemos, ele não estava entendendo. Como pode isso? Isso significa o quê, querido? Significa aí o homem sem Jesus, né? Aí Jesus diz ali, perguntou-lhe a Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Irmãos, aí deu o João 3:8, fala assim, agora Jesus começa a conversar ali. Quando eu comecei a ler esses versículos ali, Jesus dialogando, conversando, né? Puxa, mas que privilégio de Nicodemos, vontade de ser igual a ele, né? Irmãos, nós podemos conversar com Jesus o tempo todo, temos livre acesso ao Pai, eu e você, querido. Sabe, os homens lá do passado, eles queriam viver o tempo que nós vivemos hoje, que nós vivemos o tempo da graça. Antes tinha que ir para o sacerdote fazer uma oração. Hoje o sacerdote é você, aleluia. Nós somos reis sacerdotes, entramos na presença do Pai a toda hora. Eu dobro o meu joelho, fico de pé, oro, em qualquer lugar onde estou. Sou rei, sou sacerdote. A estola sacerdotal está sobre nós. Qual estola sacerdotal, pastor? O sangue de Jesus está sobre nós. João 3:8 fala: o vento sopra onde quer, Nicodemos, e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre. Você é mestre em Israel, Nicodemos, você não compreende essas coisas. Ele não entendia, apesar de ser mestre em Israel, porque ele conhecia Jesus no intelecto, não no espírito. E é impossível ao homem sem Jesus discernir as coisas espirituais, ele não consegue. Por isso, segundo o pensamento aqui, querido,
buscar as coisas celestiais. Nós precisamos buscar as coisas celestiais. João 3,11. Jesus segue dizendo: em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Ou seja, Jesus discursava, falava, testemunhava, não aceitavam, porque o coração deles estava duro, porque eles não conheciam o poder de Deus. Várias vezes Jesus estava ali na sinagoga pregando a palavra, falando, e eles não entendiam a palavra. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ali Jesus discursando falou: eu falei das coisas terrestres. Eu dei alguns exemplos para vocês aqui. Como é que eu vou falar das coisas celestiais? Diz ali a hora: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Aí ele cita uma passagem lá de Números 28:8, que fala assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele fez um paralelo, né, entre o que aconteceu lá no deserto com Moisés, né? Quando Moisés, diz assim o texto em Números 21:8, então disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente de bronze e ponha sobre uma haste. O que aconteceu? O povo começou a murmurar no deserto, falar mal, criticar Moisés, falar mal, isso, tal, fofocar, isso. O que aconteceu? Ali veio umas serpentes venenosas, umas víboras, começou a picar o povo. Picava um, picava outro, matava um, matava outro, tal. Então Deus olha para Moisés e fala: Moisés, faz o seguinte, faça uma serpente de bronze e coloque ela numa haste, e coloque, será que todo mundo que olhar por ela viverá? E fez, pois, Moisés uma serpente de bronze, e colocou ela sobre uma haste, uma forma de uma cruz. E acontecia que todo mundo que olhava, que fosse picado pela serpente, quando olhava para a serpente de bronze, vivia. Parece um contrassenso, né? Olhava para a serpente que estava na cruz e vivia. Isso quer dizer o quê? Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele destronou os principados, potestades, cravou naquela cruz a condenação que era minha e tua. Ressuscitou ao terceiro dia. Primeiro ele desceu lá no Hades, no inferno, tomou a chave da morte do inferno, ressuscitou ao terceiro dia e enviou o Espírito Santo dele para nós. Aí ele falou para Nicodemos: assim como foi levantada a serpente no deserto, Nicodemos, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele ficou maravilhado. Nicodemos ficou maravilhado olhando para Jesus, né? E ele segue dizendo ali: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Daí aquele texto que fala sobre a graça de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado, nós somos sobrenaturais. Irmão, você não é natural, você é sobrenatural, né? Nós temos que andar no sobrenatural de Deus. Você é rei, você é sacerdote, né? Você é o embaixador de Cristo aqui na face da terra. Tem muita gente querendo ver pessoas do outro mundo aí, né? ET, isso, tal. Quer ver pessoas do outro mundo? Olha para o teu lado aí, né? Nós não somos desse mundo. Nós pertencemos a um reino espiritual. E quando nós oramos, nós temos que ver pelos olhos da fé, querido, a resposta, crer no sobrenatural de Deus. Por quê? Porque o sobrenatural, ele governa o natural. Se eu não andar no sobrenatural de Deus, eu nunca vou ver milagres. O sobrenatural tem que governar o natural. Ou seja, eu não posso crer no meu intelecto, eu tenho que crer com todo o meu espírito. Ou seja,
O sobrenatural governa o natural. Exemplo, Deus disse: haja luz. E houve luz, trouxe existência. O sobrenatural. Ou seja, o sobrenatural para nós tem que ser natural. Temos ouvido isso aqui? Onde é que você aprendeu isso aí, pastor? Ouvindo aqui. Ouvindo a palavra de Deus. Culto após culto. Ouvindo, crescendo, alicerçando, cavando, fé. É isso que Deus quer de nós. Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, sabe que Deus, Ele não ama mais o mundo. Como assim, Deus? Como assim Deus não ama o mundo? Ele não ama mais esse mundo. A palavra está dizendo: Deus amou o mundo. Deus não ama mais o mundo. Deus ama Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia. Deus ama Jesus. Mas só Jesus, pastor? Sim. E onde que está Jesus? Aí está Jesus, Filho, herdeiro. Somos eu e você, queridos. O Espírito Santo está dentro de nós. Quando o Pai olha para você, Ele vê Jesus em você. E o endemoniado do Satanás também. Quando ele olha em você, ele vê Jesus. Por isso que ele te odeia. Por isso que quando você recebe um chamado para você dar uma palavra, fala: puxa vida, não consigo. Não é para mim. Eu tenho um ministério aqui para louvar, para isso. Não. O diabo, ele não quer. Ele quer que você pare. E que você pare e ainda critique quem está fazendo. É isso que ele quer. Ele quer fazer com que você fique longe dos caminhos do Senhor. E ainda murmurando contra o único que pode te ajudar, Jesus. É isso que o diabo quer. Mas isso não é assim conosco, querido. Porque aqui nós somos reis, sacerdotes, filhos, herdeiros. Eu vejo aqui povo extraordinário, povo maravilhoso. 1 João 5,11, nosso tempo que está voando. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. A vida eterna está em Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pronto, não tem. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso pregar o Evangelho a toda criatura. Eu preciso levar essa palavra, levar as pessoas para Jesus. Nós somos templo do Espírito Santo, querido. O Espírito Santo habita em nós. Quando você chega para as pessoas, eu profetizo sobre a tua vida, você vai começar a atrair as pessoas. Onde você vai estar, as pessoas vão chegar: puxa, eu preciso orar aí. Achei maravilhoso, né? O pastor falando ali: puxa vida, onde tem pão quente, tem fila, né? Tremendo isso, maravilhoso. Onde tem a palavra de Deus, ali tem fila. Eu profetizo as pessoas fazendo fila para você orar. Traz você, por favor, ore por mim. Coloca a mão na minha cabeça aí. Essa unção está sobre nós, querido. A Bíblia fala aqui do tabernáculo. O tabernáculo ali é um paralelo entre a nossa vida. Que nós somos formados de espírito, alma e corpo. E ali no tabernáculo existia o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio significa o nosso corpo. Essa estrutura que nos dá condições de estar aqui na face da terra. A alma é o santo lugar. A alma, o santo lugar, ou seja, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o nosso espírito significa o santo dos santos. O nosso espírito se relaciona direto com o Pai, direto. Antes só o sacerdote podia entrar lá no santo dos santos uma vez por ano. Tinha que amarrar uma corda na perna dele, que se ele não tivesse muito de acordo, ele era fulminado lá, tinha que puxar ele para fora. Tinha uma separação que separava lá. O véu que chama, esse véu era uma cortina toda trançada, pesada.
que separava lá o Santo dos Santos, né? E agora, quando Jesus entregou a vida dele na cruz do Calvário, aquele véu, aquele manto, aquela cortina foi rasgada, de cima a baixo. E aquilo aconteceu o quê? Agora nós se tornamos sacerdotes. Você tem livre acesso ao Pai, querido. Você está no Santo dos Santos. Nós temos ouvido essa palavra aqui. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Ele se manifesta no nosso espírito, querido. Para concluir aqui, querido, terceiro pensamento. Para nós vencermos em Cristo Jesus, nós temos que praticar o amor. Amar as pessoas. Porque Deus é amor. João 3,17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus falando com Nicodemos novamente. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para salvar esse mundo, Nicodemos. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito. Você sabia que quando você está pregando o evangelho, você está julgando uma pessoa? Como assim? Eu julgando? Quem sou eu para julgar alguém? Sim. Quando você prega o evangelho para alguém e a pessoa não recebe, ela já está julgada, né? Por quê? Assim foi com Noé no passado. Não, mas Deus julgou o mundo e... Não, Noé julgou o mundo na época, pela fidelidade dele. Ele pregou ali durante 100 anos, construindo aquela arca, e os caras dando risada. Olha aí, ó, o louco do Noé. O que esse cara está fazendo? 100 anos pregando. Aí chegou o momento que Deus fechou a porta da arca, colocou eles lá dentro. E diz a palavra de Deus que veio um grande dilúvio e foi ceifada toda a vida na face da terra, apenas a família de Noé e os animais lá na arca. Noé, através da sua justiça, julgou aquela terra. Querido, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos ama, Ele é um Deus que restaura. Às vezes você olha para a vida de uma pessoa, ou para a tua própria vida, e diz: olha, mas eu não tenho mais jeito. Eu não tenho solução. Deus é aquele que restaura vidas. Às vezes você olha para uma pessoa, mas esse aí, olha, esse não tem condição. O cara não quer nada com Deus. Isso, aquilo, tal, né? Mas Ele nos chamou para quê? Para ser bênção, para amar as vidas, anunciar o Evangelho de Deus, amar as pessoas, né? Nós temos que tomar posse de quem nós somos em Cristo Jesus, querido, porque a palavra de Deus está sobre as nossas vidas, há poder na tua palavra. Pastor, mas eu vou falar, ninguém vai me ouvir. Apenas fale, declare, convide as pessoas, chame as pessoas. Por quê? Porque nós somos testemunhas vivas de Deus. Ele está levantando uma igreja poderosa na face da terra. Somos eu e você, querido. Algo grande está por vir na igreja. Nós temos ouvido isso aqui, né? Temos que estar atentos. Por quê? Porque muitos estão dormindo. A igreja está dormindo, porque o diabo tem roubado a palavra do coração das pessoas, uma geleira espiritual, a falta de unidade nas igrejas, que nós vemos por aí tanto, né? A palavra de Deus diz ali em João 7,38, palavra poderosa, diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de águas vivas. Você crê em Deus, querido? Você crê? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. E essas águas vão tocar as pessoas, vão tocar os enfermos, vão tocar aqueles que estão fora do caminho do Senhor, vão tocar aqueles que estão marginalizados, vai tocar as pessoas, e as pessoas serão salvas, serão curadas, porque esse rio flui, rios de água viva. Que água viva? Jesus, o Deus encarnado,
Deus vai nos levantar, querido, como igreja, nós que praticamos a verdade, que é a palavra de Deus, né? E o mundo verá em nós, eles reconhecerão nós como povo de Deus, nessa cidade, nessa nação. Eles vão olhar para nós, olha naquela igreja lá, ali tem um povo que eles servem a Deus. Nós reconhecemos que Deus está com eles. Eles vão reconhecer, porque Deus está sobre as nossas vidas. Mas pastor, as pessoas não estão nem aí para o Evangelho. Como é que eu faço isso tal? Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a que não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés daqueles que anunciam coisas boas. Pastor, não tenho chamado para pregar o Evangelho. Não sou pastor, não sou pregador. Eu não tenho essa vocação, nem quero ter, pastor. Assim, de pregar. Então, irmão, pregar não é isso aqui que eu estou fazendo. Só você chegar na tua empresa, falar, posso dar uma palavra para vocês, assim e tal. Vão me chamar de louco, pastor. Não, o Espírito Santo está dentro de você. E de dentro de você fluem rios de águas vivas. E toca as pessoas. Você não tem ideia como as pessoas estão sedentas, estão precisando disso, querido. Sabe? Você dá uma palavra, você falar. Nós estamos vivendo um tempo novo na face da terra, querido. Deus vai fazer coisas extraordinárias, prodígios, milagres, através da igreja. Eu e você, queridos. Eu e você. Aqui, semana passada, aqui, o pastor pregou uma palavra poderosa sobre profetizar. Profetizar. Abrir a tua boca, ser profeta. Ele falou aqui que é tempo de profetizar. Levantar como uma voz profética, assim como Ezequiel, ele profetizou sobre aquele vale de ossos secos. Aí ele chegou ali. O que você vê aí, Ezequiel? Vejo só ossos secos. Você acha que pode surgir vida disso aí? Se tu dizes, Senhor, então profetiza, abre tua boca, fale, né? Eu não tenho que ficar esperando as coisas acontecer. Pregue a palavra de Deus. Eu estou esperando Deus fazer algo. Faça você, façamos nós, igreja, porque Deus já nos delegou para isso, queridos. Comece a mudar a história da sua vida e ao seu redor, profetizando. Não, eu profetizo sobre o meu lar, profetizo sobre a minha casa, sobre a minha esposa, sobre meus filhos, sobre o meu lar, sobre a minha casa. Profetizo sobre a minha empresa, profetizo sobre a empresa que eu quero ter, profetizo os sonhos de Deus realizados na minha vida. Seja um profeta de Deus na face da terra. Nós estamos num tempo de grandes milagres. Irmãos, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não dê ouvidos para Satanás. Não dê ouvidos para o que ele fala. Não tem jeito, isso, tal. Não. Creia no poder de Deus. Você recebe essa palavra, querido? Amém? Quero convidar o grupo de louvor, por gentileza, para nós estarmos aqui. Quero estar orando com a igreja nesse momento. Algo simples, querido, que Deus colocou no meu coração para estar ministrando a tua vida. Quero convidar você para ficar de pé, por gentileza. Eu gostaria de liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu sei que grandes coisas Deus fará nessa igreja, através das nossas vidas. Deus é um Deus de milagres. Deus é o mesmo ontem, hoje. Creia, simplesmente creia. Tome posse de quem você é em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Agradecemos por tudo que o Senhor ministrou aqui nessa noite, meu Pai, porque eu sei que o Senhor nos ama. O Senhor nos amou, nos ama a tal ponto de ter entregue seu Filho naquela cruz por nós. Pai, hoje nós somos filhos, herdeiros. Pai, aquilo que Jesus fez aqui na face da terra, agora é conosco. O mesmo Espírito está sobre nós. Pai, usa nossas vidas com poder, com graça.
Pai, eu peço nesse momento que o Senhor toque sobre a tua igreja. Pai, tem pessoas que entraram aqui, Senhor, desanimadas, tristes com algumas situações, com algumas adversidades, algumas oposições. Algumas pessoas que estão aqui foram vítimas de uma obra das trevas, palavra de ódio, de ira. Nós quebramos agora toda essa palavra, todo esse mal seja desfeito agora, na autoridade do nome de Jesus. Pai, toca sobre as nossas vidas, Pai. Ministra sobre nós, Pai. Abençoa cada vida que está aqui, Senhor. Tu és lindo, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Levanta aqui, Senhor, os profetas, Pai. Levanta aqui os teus guerreiros. Levanta aqui os ministros da tua palavra. Levanta aqui os evangelistas, ó Pai. Pai, eis aqui a tua igreja amada, querida, aleluia. Vamos estar cantando a parte de um cântico aqui, querido. Daí vamos estar encerrando. Minha esperança e o meu socorro, tua vida me traz paz e salvação, Jesus. Tua obra eu descanso, meu Senhor Jesus. Permaneço em tua presença, desfruto da tua herança. Perfeita gentileza, permaneço comprado por tua vida, coberto por teu sangue. Aleluia! Sim, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória. Chamamos, Senhor. Santo, santo é Teu nome, Senhor. Teu amor que desfaz todo medo, o Teu perdão é maior que os meus erros. Tu és a graça em Ti descanso, meu Senhor Jesus. Adora Ele, Ele é digno. Santo, santo é o nome do Senhor. Permaneço em tua presença, desfruto da tua herança. Nas promessas eu descanso, na perfeita gentileza, permaneço. Aleluia! Chamamos, Senhor. Glorifica Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Ele é digno, Ele é digno. Declare, declare. Sim, Senhor. Aleluia, aleluia.
Ribasteri canturia labaste balabas. Ribasturi canturia labas. E canturia labaste balabasti balabas. Rimasti balabastori canturia labas. Rimasturi canturia labaste balabas. Rimasturi canturia labaste balabas. Ramasti balabasti canturia labas. Ribaste balabaste canturia labas. Xeri canturia labaste labas. Que canturia labasti balabaste labas. Ribasti balabasturi canturia. Xeri basturi canturia labasti. Que canturia labasti balabastori canturia labas. Ribasti balabaste balabastori canturia. Ribasti balabasti balabas. Aleluia, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor. Obrigado por essa gentileza do Teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque nós temos uma aliança contigo através do Teu Filho. E o Senhor nunca vai abrir mão de nós. Aconteça o que acontecer, o Senhor sempre está conosco. Tu nunca vai nos abandonar. Tua palavra diz: eis que estarei convosco todos os dias de vossas vidas. Aleluia. Pai, abençoa a Tua igreja, Pai. Profetiza uma igreja cheia do Teu Espírito Santo. Dá-nos um restante de noite de bênção, um início de semana abençoado. Pai, libera uma palavra, quero ser profeta sobre a Tua igreja. O Senhor está levantando essa igreja, uma igreja que vai marchar sobre a face da terra, vai conquistar essa cidade, vai conquistar essa nação, para a honra e glória do Teu nome. E que Teus filhos saiam daqui com a vitória nas suas mãos, e tudo aquilo que estava se opondo já caiu por terra, na autoridade do nome de Jesus. Estenda tuas mãos, queridos. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. E que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, hoje e todo sempre. Amém. Amém. Dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Santo.